Estamos de volta! Você tá estranhando a minha voz? Pois é, feliz 2023, esse é o primeiro episódio do ano e eu sou o Paulo Crepaldi, UPC, e fui convidado para conduzir, porque não daria certo Flávio Maneira conduzir a si mesmo, porque ele não pararia de falar. Feliz Ano Novo, Maneira. E aí, cara? Feliz Ano Novo, PC. Muito feliz aqui agora em outro papel, né? Não conduzindo, mas sendo conduzido por brilhantemente você aí. Sim. É isso aí. Se você não conhece, esse é o Brain Talks Podcast. Você pode seguir lá no Spotify e pode assistir o vídeo também. Tá no YouTube, né? Tá no YouTube, tá no braintalks.com.br. Você pode ver a gente, ouvir a gente, seguir a gente. Você escolhe. Pode vir no evento, aliás, que também é bem legal. Vai ter evento, 2023 terá evento do Brain Talks, já a agenda será lançada, fiquem atentos a isso. Flávio Maneira, como é que foi? Foi bem o seu Réveillon? Como é que você passou? Foi bem, me controlei bem, né? Fugi das uvas passas, porque eu tenho algum problema emocional com uva passa. E o panetone? Panetone só de chocolate, só chocotone. Só chocotone, tá certo, maravilha. Maneira, como é que foi? Palestrar no próprio evento... foi um sucesso esse evento, né? Para falar a verdade, a gente teve grandes nomes que já estão publicados, então se você quiser ouvir também os outros palestrantes que estiveram, Marcos Marsula, né? Que falou... Liderança e neurociência. Tivemos também a Rafaela Lopes, né? Rafaela Lopes, que falou de mindsets atemporais de sucesso. Olha só. Saiu o podcast dela, foi agora em dezembro, foi o último, né? Foi o último em dezembro. E você, Flávio Maneira, que falou sobre neuromanagement, ressignificando a gestão organizacional. Vamos começar com isso. Por que precisa ser ressignificado? Por que a gestão organizacional precisa dessa nova lente? Legal. Bom, imenso prazer estar aqui agora nesse papel, como eu disse. PC, o Brain Talks, ele nasceu com o objetivo de levar a neurociência a todos. E quando a gente fala todos, é todos mesmo, não só a pessoa que é empreendedora, mas em especial para a pessoa que trabalha numa empresa, mas em especial para as organizações. Há muito tempo atrás, os mecanismos neurais que envolvem nossos comportamentos, pensamentos, ações, tudo que a gente faz, eles não eram tão claros. A psicologia, ela não compete com a neurociência, muito pelo contrário, elas se complementam. Ela tangibiliza, a neurociência acho que tangibiliza muito a área da psicologia, mas a gente vem percebendo que há uma completa transformação no mundo organizacional. A gente está vivendo transformações em 10 anos, 20 anos, que nunca aconteceram em 100, 200, 300 anos. A famosa Revolução Industrial. E estudar o cérebro, o que acontece dentro do ambiente organizacional, que são os comportamentos dentro do ambiente organizacional, quando você traz à luz, hoje, o estudo na neurociência que avançou nos últimos 50 anos, significativamente em função do imaginamento cerebral, ou seja, os estudos são mais conclusivos de neuromanagement. Neuromanagement nada mais é do que neurociência aplicada à gestão organizacional. É um nome que a gente usa porque os estudos têm essa nomenclatura. Eles são muito mais conclusivos. Perfeito. Com isso, a gente altera resultado. O outcome, o final de tudo isso é pessoas melhores treinadas, com um aprendizado melhor, com uma competência mais bem elaborada, mais bem descrita. A gente percebe ainda uma dicotomia, uma distância muito grande entre o que as pessoas entendem que fazem como job description, ou seja, a pessoa tem um papel lá. Quando a gente pega esse papel e vê ela implementando esse papel, tem uma distância entre o que é descrito no job description que ela faz e a competência que faz isso acontecer. E no final das contas, o impacto que isso causa na cadeia. Na organização em si, né? Na organização, no cliente. Então, foi por isso. E eu acho que é um ponto importante, eu acho que sua palestra foi sensacional, no momento perfeito, porque nós estamos vivendo um momento de grande comoditização das indústrias. Né? Tá tudo muito igual. E o diferencial tá onde? Tá no capital humano, né? Capital humano. O que traz valor, ressignifica valor, tudo, o valor, a condição, né, de valor... ele está unicamente, exclusivamente, tanto o começo, você tem a IA, você tem a digital, você tem tudo, mas quem vai fazer a diferença no final do jogo sempre vai ser human to human, né? Tanto é que nem falam mais B2C, B2B, falam B2Human, né? Ou seja, é o humano
Você fala muito bem disso sempre. Você fala, se as empresas do futuro não tiverem 2 palavrinhas, que é pessoas e planeta, elas não vão transitar daqui para frente. Eu até colocaria, para mim nem é business to human, para mim hoje é human to business. Para mim o ser humano tá na frente das organizações hoje, né? É isso aí. Né, que é o que a gente está olhando muito. Agora, eu queria continuar nesse enfoque. Nós vamos falar sobre aprendizagem. Eu quero falar com você sobre competência, porque você traz pra gente uma sigla fácil de entender, uma adição. Mas, antes de mais nada, eu quis começar com o título da sua palestra, que foi esse. Isso foi disso que você falou. E você fala assim, você sempre começa seus talks, eu já assisti, tenho essa honra de assistir diversas vezes você falar e aprender toda vez, mas sempre fala assim, eu não tô vendo pessoas, eu tô vendo cérebros. Você fala sempre isso, não é? Tô errado? Pra mim não tô vendo gente, eu tô vendo cérebro. Exato. Então eu queria eu fiz isso de propósito para te perguntar assim, quem é o cérebro do Maneira, para quem não conhece? Uma mente absolutamente inquieta, eu sou extremamente inquieto, eu tenho uma síndrome que chama síndrome do pensamento acelerado. Ela é muito, eu acho que eu a tenho, mas uma mente quieta, um cara que eu sou apaixonado por ver pessoas melhores de forma muito autêntica, genuína e bem intencionada. Para mim, a gente só vai fazer gente melhor se tiver gente melhor do nosso lado. Eu cuido muito do ambiente, e para mim o ambiente é com quem você se relaciona, são os livros que você lê, a escolha das viagens que você faz. Eu acho que com quem você tá diz muito sobre você. Então, Flávio é esse cara simples que gosta pra caramba de treinar pessoas, mas existe uma diferença que eu aprendi ao longo do tempo, que treinamento é completamente diferente de capacitar estrategicamente. Treinamento, legal, vou treinar, mas o que é capacitação estratégica? Então tem uma diferença entre essas duas coisas. Fala lá pra gente. Não, vamos lá, já que você tocou, tinha aqui como pergunta aqui o que é a capacitação estratégica que você fala, o que é isso? É você entender cirurgicamente, ou melhor, vamos deixar ainda mais aprimorado, neurocirurgicamente, é você entender quais são as competências do core business que você atua, quais as suas competências, quais as competências que o mercado exige. Então é um conjunto de competências que você tem que ter muita clareza, tem que ficar claro para quê, por que fazer algo. Tem que se conversar com todas as partes que se integram numa organização, não pode ser uma coisa isolada. Então tem que ter integrabilidade, tem que ter interdependência. Sim. E isso é agora, o principal veículo da capacitação estratégica é o como, é a metodologia, que é onde que as empresas mais erram. Então é como que eu vou capacitar as pessoas considerando a aprendizagem incorporada. Uma coisa é saber o bolo, a receita, outra coisa é saber fazer o bolo. Sim. Então, e isso envolve um outro estágio, que é a repetição com sabedoria, porque eu só vou ganhar proficiência em algo se eu repetir. Medo de falhar, que é o começo do negócio. Por que a gente treina mal? A gente tem medo de falhar, Porque a gente tem medo de falhar, é uma condição humana. A gente não quer fazer algo e errar. E você comenta na capacitação estratégica, eu me lembro muito que você falou isso durante a sua palestra, de que também é evitar que sejam ações isoladas e fragmentadas, né? Ou seja, integradas, né? Por quê? Porque o impacto vai acontecer em toda a coisa mais importante de uma empresa, qual que é? A cultura que ela tem. E a cultura é muito além do que está escrito, né? Não é missão, valores, para onde vai, é o que a pessoa faz. É quando você vê aquele conjunto de funcionários, para mim, a personificação da cultura é através das ações das pessoas. Perfeito. E quando você vê que existem sítios, então você tem uma empresa que tem sítios com ações isoladas em departamento, e não tem complementariedade, não tem employee experience, não tem customer experience. Quando você vê uma colcha de retalhos, a cultura falha. E quando a gente tem falha de cultura, a gente perde valor. Por isso que eu falo, é ressignificar valor. E a gente vê uma falha muito grande, se você transita em um monte de empresa, você presta consultoria, você vê isso, sempre a gente tentando acertar, mas a gente vê que no final das contas, aonde que está o erro? Não é em processos, não é em produto e serviço, às vezes Nem na ferramenta. Nem na ferramenta, às vezes na verdade, grande percentual são nas pessoas. E eu queria falar, você começou falando da questão da importância do ambiente que você cria, né? Isso tem relação com hábito? Por exemplo, eu quero mudar um hábito. Tem a ver com o ambiente? Não tem a ver? Porque no neuromanagement, isso é muito importante, né? O ambiente que você tá, até pro aprendizagem, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Se isso tem relação ou não tem relação, o cérebro dá relevância a isso ou não? Cara, tem relevância para a vida, não só para a organização, porque
tem uma área que chama-se epigenética. Você já deve ter ouvido falar, mas a epigenética nada mais é do que a influência do ambiente na nossa genética, na predisposição genética. Ou seja, o ambiente, e estudos indicam que isso representa por volta de 70%. Não existe, até pode existir, tá? Então deixa eu corrigir, mas pode existir. Mas é muito difícil existir mudança de hábito sem mudança de ambiente. Então eu quero mudar o hábito de me alimentar. Legal, se você pega a tua agenda da hora que você acorda, vamos pensar em uma semana, porque é fácil de você anotar e tangibilizar. Não adianta querer fazer as mesmas coisas, é isso que você tá falando? Exato, se você frequenta aquele ambiente que vai te estimular a comer um chocolate a mais, um refrigerante, a não treinar, a não dormir com qualidade, você tem que mudar esse sistema, esse ambiente. Então mudou o ambiente, inclusive com pessoas com quem você anda. Também. Existe em treinamento, é muito evidenciado isso. Se você for treinar com personal training, com uma equipe que treina melhor que você, então, por exemplo, eu vou correr com o PC. O PC tá correndo pra caramba, ele tem indicadores melhores do que eu de corrida. Se eu correr com um indicador menor do que o meu, eu não vou conseguir chegar na média, porque ele vai me impulsionar. Tem um termo disso que eu esqueci agora tecnicamente, tem um estudo que foi a pessoa que descobriu isso. Ou seja, se eu quero treinar com alguém, eu tenho que treinar com alguém que tenha um estágio mais avançado que eu, porque esse é o ambiente que eu vou fazer com que eu tenha um desempenho melhor, mais favorável. Isso não é só uma questão de consciência coletiva, ou seja, um grupo de pessoas que treinam melhor vão impulsionar uma pessoa que não está naquele estágio. Isso serve para tudo. Isso serve para... Cara, eu quero melhorar a qualidade de fazer pergunta. Pergunta, você sabe que dentro de um canal de comunicação é a rainha, se a gente fosse comparar no jogo de xadrez. Eu quero melhorar a capacidade de pensar. Fique com pessoas que pensam de formas mais sistêmicas que você. Fique ao lado de pessoas que fazem pergunta melhor que você. Fique ao lado de pessoas que falam melhor que você. Perfeito. Agora, eu queria perguntar para você, já que você está falando tanto, como que eu faço para estimular o cérebro? Tem uma maneira simples de estimular o cérebro? Como é que a gente estimula o cérebro para tanta coisa assim? Cara, simples não. Mas eu acho que o principal é que se você tem curiosidade em aprender, você já vai começar estimulando o cérebro de uma forma brilhante. Então, por exemplo... Ou seja, não adianta crescer o sabichão, né? Eu sei tudo. Não, cara, na verdade, o sabichão sempre se ferra, né? Em todas as áreas da vida. Mas eu acho que assim, quanto mais você tiver sede de aprendizado, curiosidade, por quê? Porque é muito complexo. Dependendo do que a gente comeu hoje, a neurobiologia do cérebro e das emoções em especial, ela tem um estímulo que é pelo... Então pensa o seguinte, ambiente. O cérebro nada mais é do que um sistema informacional que recebe informações do meio, e aí é do meio externo e interno do nosso corpo. Dependendo do que você comeu e bebeu, do que você tomou de água até agora, do teu ciclo circadiano cerebral, você vai ter uma cognição mais preservada ou menos. E as pessoas não têm... Hoje a gente tem muita informação. Se você for aí no Instagram, você vai ver não sei quantas nutricionistas... Infodemia. Né? Infodemia. É claro que você tem que tomar cuidado com isso. Mas para responder, se você começa... Quais alimentos que eu tenho que evitar e que eu tenho que adquirir um novo hábito, que vão fazer melhor para a minha cognição, para o cérebro de uma forma geral. Isso considerando o ciclo circadiano, aquilo que eu te falei. À noite... Estímulo, você tem que diminuir alimentos que vão estimular mais. Por quê? Porque você precisa de uma qualidade de sono porque vai resgatar a memória. Então é um conjunto de conhecimentos. Um exemplo, a gente vai falar disso, mas é o campo visual. Existem muitos mitos e verdades sobre cérebro, PC. Um deles para aprender, eu aprendo pelo ouvido, eu aprendo ouvindo, eu aprendo lendo, eu aprendo vendo. Então, só que não. Do ponto de vista cerebral, pensa o seguinte, você tem o córtex somatos, a gente tem uma área que é dedicada aos estímulos, aos cinco estímulos. A gente aprende por todos esses canais. Agora, se você usa mais o visual, obviamente, aquele caminho neural no córtex visual, ele vai estar mais fortalecido. Por quê? Porque eu uso mais o visão. Então, você tem uma ideia errônea de que você só aprende vendo. Assim como aquelas pessoas, eu só aprendo ouvido, eu aprendo... Não, você aprende de todas as formas. Porque esse caminho é bom falar para as pessoas, eu gosto de dar muito exemplo de quando eu falo desses caminhos neurais, que é basicamente o que vai acontecendo se todo dia você passar numa mesma estradinha de terra. Você vai criando uma pegada.
E ele vai afundando, até que quem passa lá fala, alguém passou por aqui. Perfeito exemplo. Não é? Exatamente isso. E é isso, né, que você tá falando. Tanto é que eu sempre falo, neurologicamente, você já me ouviu, a comunicação, a leitura, perdão, é muito rebuscada. Então, o hábito de ler é brilhante para uma série de coisas. Capacidade de criatividade, vocabulário vai aumentar, teu não verbal vai aumentar se você criar um hábito de ler, dependendo, lógico, do que você lê. Então, um monte de coisa melhora nesse caminho neural. Bom, já que a gente tá começando o ano, vamos começar com polêmica. Produtor, solta o som de polêmica, vou trazer polêmicas. Tem uma frase sua que eu me lembro assim no slide, eu anotei aqui, que você diz assim, ó, estamos perdendo a capacidade de pensar e os impactos disso são catastróficos. Nós estamos perdendo a capacidade de pensar? Como assim? Estamos ficando mais ignorantes? O que você quis dizer com isso? Tamo, cara. A gente tá assim, infelizmente, você falou desse acúmulo que tem, né, de informação. Primeiro que a gente tem que definir que informação está muito longe de conhecimento, tá? Que está muito longe de conhecimento aplicado. O que a gente tem é muita informação. E a gente, com isso, com essa guerra de atenção, a gente tem uma região no cérebro, PC, chamado sistema atencional supervisor. É onde esse mecanismo, ele é responsável pelo foco. Atenção, foco, atenção, é isso que você tá falando? Atenção, ela vai gerar foco. Tá. E o foco vai gerar, o começo do aprendizado, ele começa com a nossa capacidade de focar em algo. Sem dúvida. A gente tem também um mito de que a gente acha que faz muita coisa ao mesmo tempo. O multitask, é isso que você tá falando? Não. Sou multitask. Você até faz, mas você tá dividindo o foco. Se eu tô dividindo o foco, eu tenho 5 canais aqui. Tô dividindo o foco, eu perco excelência na execução, em todo o veículo. Perfeito. Então, a principal a gente tá com o sistema atencional sendo... todo mundo quer roubar a tua atenção, a economia agora da atenção, na verdade sempre foi, só está muito evidenciada isso. O que acontece? Se eu perco a minha capacidade, o meu sistema atencional está sendo lesado, tem um estudo que é multicêntrico, foi publicado já em alguns artigos sobre ele, mas o estudo ainda não está fechado, porque ele é geracional. Existe uma geração que ela está diminuindo a espessura do neocórtex, em especial o córtex pré-frontal. E por isso que é catastrófico. Porque a geração, você é analógico digital, eu sou analógico digital. Tem gente ouvindo que é digital, provavelmente. Millennial que nasceu na era digital. Se eu nasci na era digital e eu estou muito inserido em screen, esse estudo ele diz o seguinte, uma parte do estudo diz o seguinte, quanto mais horas eu fico em screen, e define screen, tela de celular, define qualquer computador, qualquer tela. Televisão, game, qualquer coisa. Uma vez que eu fico muito tempo, eu não lembro o número de horas semana que ele coloca, mas é alto, relativamente alto, diminui a espessura do neocórtex. O que faz a diminuição da espessura do neocórtex? Várias coisas, tá? Mas ele mexe numa coisa chamada funções executivas. Quais são as funções executivas que ela é de várias espécies, mas nos humanos ela é muito aprimorada. Tá? Então, nos mamíferos, em especial em nós sapiens, que é a capacidade de flexibilidade cognitiva, é a capacidade de memória operacional, que é o começo da memória de longo prazo, e a outra é o controle inibitório, ou seja, eu tenho vontade de fazer alguma coisa, mas eu vou me controlar, né, para não fazer uma ação de impulsividade. Isso, esses 3 mecanismos, essa região aqui, ela está intimamente ligada com o sistema emocional. Tem um caminho para o sistema emocional via bulbo olfatório, várias regiões. O que é o final disso? Esses jovens, eles estão com mais fragilidade emocional, são mais frágeis emocionalmente, não fica a pandemia robusto. Da saúde mental que a gente está vendo. Isso aí. E o segundo elemento é que ele fica com uma incapacidade de pensar. Ele não pensa criticamente. Então ele não dá pra ficar culpando essas gerações, não é culpa deles. Não. É culpa do ambiente. É do ambiente, né? Não é culpa de ninguém, é culpa de todo mundo. Porque às vezes a gente tá culpando eles, geração mimimi, não é isso, né, que a gente tá falando. Não, ou seja, o ambiente tá fazendo isso. O ambiente tá fazendo. Eu tô olhando aqui, você tava falando de telas, eu tô com 1, 2, tem a 3, 4 e a do computador 5. 5 telas só aqui na nossa frente. Só aqui na nossa frente. A gente tá usando vários canais também. Então assim, que loucura. Agora... Maneira, tem uma coisa que eu queria saber. Você estava falando aí da questão da emocionalidade, né? Onde que ela entra, emocionalidade, naquilo que a gente já conhecia antecipadamente? Então, quem trabalha com treinamento, a gente já falava de conhecimento, já falava de habilidade, já falava de atitude.
morreu tudo isso? Acabou? A gente não fala mais disso? Não, a gente fala, pelo contrário, mudou isso, né, PC? Então a gente sempre fala que o que funciona e o que potencializa qualquer competência. Primeiro é deixar claro o que é competência. O famoso CHA, que muitos conhecem, já ouviram falar, que é a sigla CHA, que é conhecimento que eu tenho sobre algo, é a habilidade de fazer esse algo. É o saber como. Saber, fazer e o querer. Querer, tá. Que é o atitudinal. É a motivação. É a motivação. Então, essa é a competência. Só que chega um outro cidadão e ele conclui, na verdade isso já é muito antigo, mas foi conclusivo isso, de que quem é o pai e a mãe de tudo, né? É a emocionalidade. Então, quem potencializa qualquer competência ou quem elimina qualquer competência é o E, é o nosso sistema emocional, que a gente chama também de sistema límbico. Ele é muito complexo. Ele é muito complexo. Não é só ler a inteligência emocional do Goleman e a pessoa já fica especialista em sistema emocional. Não é isso. É muito além. Você tem que estudar bastante para entender de todo o sistema emocional. Sim. E ele é determinante. A gente sabe o que aconteceu na Copa, né? O que foi? Eles não tinham qualidade? Tinham. Mas não, na Copa de forma geral, não estou nem falando do Brasil. Quem vai ditar a regra é o quanto as pessoas emocionalmente vão conseguir ser competentes para fazer, seja uma competência de ordem motora, de pensamento rápido, de passe, mas isso serve também no ambiente corporativo. Ou seja, lembra que a gente falou lá no começo de quais competências que são exigidas para a gente operar? Legal. Então, se você sabe dessa competência, mas se você não tiver treinado o emocional para fazer essa competência se potencializar, já era. E o emocional consiste, às vezes, em questões, competências de ordem relacionais. Por quê? Porque basta chegar uma pessoa com uma cara que mais agressiva, com uma assimetria diferente de face, para te desestabilizar emocionalmente quando você vai vender algo, algum produto. Ou, às vezes, um cheiro. A pessoa está com um tipo de fragrância que desestabiliza emocionalmente, porque vai fazer uma memória emocional de algo que foi desconfortável para você no passado. Perfeito. Então, olha só, fica a dica aqui agora para não tomar gol mais na prorrogação, faltando 5 minutos, gestão da emocionalidade. É fundamental, né? Cara, fundamental. Maravilha, legal. Aí você vem na tua palestra, você vem trazendo tudo isso e de repente você fala assim, gente, tem soft, tem hard, mas eu vou contar para vocês um novo conjunto de skills, de habilidades. E aí você chama de essential skills. O que é? Não é nem soft nem hard? O que são as essential skills? Na verdade, elas não competem com essas. Tá. A hard é super importante e vai continuar sendo. São competências de ordem técnica que a gente nomencla como hard skills. Então a pessoa é técnica em alguma coisa. No meu modelo de negócio onde eu trabalho, você sabe que é cirurgia, equipamento de alta complexidade, a pessoa tem a questão técnica para lidar, para operar com aquele equipamento. Então a hard continua sendo quem vai ditar a regra para ser competência técnica de algo, de um produto ou serviço. Agora a gente vai para soft. Ordens comportamentais, competências relacionadas à comunicação, à relação, relacionamento, à criatividade, etc. De ordem de pensamento. Agora chegam as essentials. O que é? É o conjunto da hard, da soft, mais aquelas, porque a gente foi condicionado, PC, a trabalhar em competência que funcionava muito bem para o passado, não para o futuro. O que a gente sabe? A gente sabe que digital faz parte da vida do profissional do futuro? Dá hoje para você não ser digital? Não é impossível, né? Não dá. Você consegue operar sem você tiver uma habilidade mínima de fazer um vídeo rápido pelo WhatsApp, de fazer um TikTok, de ter um Você consegue imaginar a vida sem mídia, sem rede social? Difícil. Cara, você até pode, não vou falar que não. A pessoa pode ter um negócio e ela prosperar aquele negócio sem a mídia social. Mas o que vai gerar potência de negócio é a rede social bem gerida, né? Então, e agora esse boom de inteligência artificial que a gente tá vendo, né? Exato. Né? Então vindo um boom aí de chat com inteligência artificial, aquelas fotos que todo mundo postaram. E as pessoas brigam às vezes, falam, pô, mas eu não quero responder pelo esse chat. Então, aprende a responder porque é o futuro. Exatamente. Aquela franquia, eu fui tomar um café recentemente no The Coffee. Sabe o The Coffee? Sim, tudo... Acabou. E aí tem gente Você baixa o app, faz tudo pela tablet ou app, acabou. E é legal, agora eles nicharam um produto, agora se você, o futuro vai ser assim. Sem dúvida. Para encerrar, nós estamos terminando aqui, o tempo passou voando. Você tá com uma revista na tua mão, legal. Você me mandou um artigo, que revista que é essa que você tá aí? Essa é a MIT, é uma edição, eu gosto dessa revista, voltei a assinar. É a edição lá do finalzinho do ano passado, Final do ano passado. É isso aí, então finalzinho de 2022, que diz o seguinte, eu queria fazer um bate-bola rápido, jogo rápido, tá, Maneira? Tá. Tecnologia, as inovações tecnológicas exigirão uma constante requalificação da força de trabalho, e aí? É isso.
ou você entende quais são os novos dentro da sua empresa. Putz, você vai colocar um sistema novo, um software, uma IA nova, wherever. Você vai trabalhar agora, vai vir cloud computing, já está aí, mas vai vir computação quântica, está chegando. Enfim, se você não tiver essa habilidade de estudar, por exemplo, programação não é mais para quem faz TI, é para qualquer pessoa. Então, se você não tiver essa, por exemplo, data science, não é uma questão do algoritmo, mas sim do estudo da interpretação do algoritmo. Aí a gente vai para um nível cognitivo de alta complexidade. E hoje tem curso para isso. Tem curso que as pessoas vão colocar dashboards e vão te ensinar como que eu interpreto esse dashboard baseado em predição. As coisas estão mais preditivas, porque somos pessoas e pessoas têm padrões. O teu cérebro tem padrão de comportamento. Se eu vejo você andando 15 minutos, eu peguei teu comportamento. Perfeito. Eu sei que palavra o teu vício de linguagem, eu sei tudo. Quer dizer, eu digo, a gente sabe hoje. Imagina isso numa exponencialidade do teu clique. Então eu sei que a pessoa clica, a usabilidade do iPhone vai me gerar um dado. Agora a gente tem que treinar como que eu interpreto esse dado. Perfeito. E para terminar, o aprendizado complexo é ativado pelo desafio e inibido pelo estresse agudo. É isso aí. A gente aprendeu há muito tempo de que o contexto de aprendizado, isso vem lá da história, da religião, do exército, isso vem lá de trás. Mas que para aprender, lembra aquele professor, na nossa época a gente tinha isso, aquele professor que entrava e botava medo na turma, né, que era... Legal, ele até podia ser muito bom didaticamente, mas você aprendia muito mais com o professor legal, divertido. Sem dúvida. O divertido, ele causava um ambiente mais prazeroso. Isso na organização não é diferente. Se você quer aprender, você tem que estar no co-aprendizado, que eu sempre falo isso, co-aprendizado cérebros aprendem melhores com outros cérebros. O cérebro é social. É social. O segundo a aprendizagem tem que ser fã não é palhaço, mas é um ambiente leve. Quanto mais complexo o objeto de estudo, mais leve tem que ser. Então a condução tem que ser muito friendly. Por quê? Porque você tem que estar relaxado. Sim. Se eu estiver estressado, eu vou fazer besteira. Então, e o sistema de recompensa o tempo todo. Como seres humanos, quando eu falo sistema de recompensa, eu estou falando gamificação. Funciona bem? Ótimo. Se bem construída, sim, funciona ótimo. Quem que não... O Play tu fala muito bem disso, né? O Play tá na nossa vida desde que a gente era criança. Então, inserir o play, né? Que a gente perdeu, né? Que é um pilar de brincar, né? O seu ser brincante. E por que, né? Que um monte de adulto não pode ter? Bota lá um jogo pra ver se a galera não se transforma. É tudo quinta série. Amarradão, é isso aí. Bom, gente, eu sou o PC, host por um dia aqui no Brain Talks. Que nada, vai ser vários. Obrigado, Maneira, pelo convite. Gente, se vocês quiserem, Maneira, como é que faz? Qual que é o teu arroba? @Flávio Maneira, me encontra em tudo. Me encontra em todas as plataformas, se você gostou. Compartilhe isso daqui. O meu é @Paulo Crepaldi. E esse foi mais um episódio do Brain Talks Podcast. Vou encerrar aqui com uma frase de um dos slides do Maneira, falado pelo John Watson, que é um behaviorista que eu adoro, norte-americano, que ele diz o seguinte: qualquer pessoa, independentemente de sua natureza, pode ser treinada para ser qualquer coisa. Ficamos por aqui. Um abraço e fui!